Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Selma. Estou gravando o segundo vídeo. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, sobre a reflexão a qual Deus me deu através de um trechinho de um vídeo ali eu posso assistir, não sei se era de um filme ou uma minissérie, alguma coisa do tipo. Louvado seja Deus. E ali Deus falava comigo sobre duas parábolas, né? E como eu disse no vídeo anterior, para que o vídeo não ficasse muito prolongado, eu iria fazer 2 vídeos. E eu fiz o primeiro, que é sobre a dracma perdida, e o segundo é sobre o filho pródigo. Louvado seja Deus, que diz assim, Lucas capítulo 15, versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui a Bíblia diz que havia ali um certo homem, a qual ele tinha 2 filhos. Louvado seja Deus, o mais novo e o mais velho. E o mais novo, ele pede a parte da fazenda, ele pede ao seu pai a sua parte da herança, para que ele pudesse ir embora, curtir a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E o pai amoroso, acredito eu que, aleluia, o pai ali, ele tenta, né, conversar com o pai, com o filho, para ele não ir, que lá fora só ia ter sofrimento e tudo mais, mas o filho não dá ouvido. Então, aleluia, o pai não quer prender, o pai pega e dá sua parte da fazenda. Assim como uma ovelha está dentro da casa do pai, está ali na igreja, e ele vai até o anjo da igreja, até o pastor, e ele pede a bênção para sair da igreja. Obviamente, um pastor que é um pastor de Deus, que é chamado pelo Senhor, ele vai aconselhar, ele vai orar, ele vai fazer de tudo ali que estiver ao seu alcance para aquela ovelha não sair. Mas simplesmente aquela ovelha estiver relutante, insistindo, já tiver com sua decisão, aleluia, tomada, não tem o que ele fazer. Então simplesmente só lhe resta dar a benção. Louvado seja o nome do Senhor. Até que aquela ovelha, assim como o filho pródigo, né, que ele foi ali para outros lugares, gastou tudo quanto tinha, até chegar em um momento a qual aquela cidade teve uma fome terrível, e ele procura ali de todas as maneiras ajuda, não consegue, e ele se vê à deriva, passando fome, e foi obrigado a ir cuidar de porcos, alimentar porcos, coisa que era, aleluia, louvado seja Deus, extremamente humilhante para um judeu. Louvado seja Deus, porque os porcos era considerado impuro. Então os judeus, aleluia, louvado seja Deus, evitava até mesmo tocar em porcos. Quanto mais, aleluia, tocar na comida. E esse jovem, ele chegou tão no fundo do poço que ele desejou comer a comida que os porcos estavam comendo, até que ele cai em si e se dá conta que até os empregados do seu pai tinha mais do que ele, estava vivendo uma vida melhor do que a dele. Ele então vai e diz que iria retornar para o seu pai, lhe pediu perdão, louvado seja, reconhecer diante dele que errou, que seu pai lhe perdoasse e que lhe aceitasse como um dos seus empregados, porque ele entende que ele não era mais digno de ser chamado filho, mas, aleluia, ser tratado como um empregado. Mas ali a sorte, louvado seja Deus, é que aquele pai amoroso, ele estava ali de braços abertos para receber aquele filho de volta, e ele recebe aquele filho de braços abertos e lhe devolve tudo que lhe era direito, inclusive o direito de filho. Louvado seja Deus. E assim como na parábola, o nosso Deus é um pai amoroso e misericordioso, que está sempre pronto para nos abraçar, para nos dar uma segunda chance, uma segunda oportunidade. E ali, aleluia, louvado seja Deus, no trechinho ao qual eu assisti no vídeo ali, a outra parte, louvado seja Deus, um pouco parecido, mas ali diferente do outro, que abriu a porta para o policial entrar. Nessa outra parte ali, o policial, ele tinha que prender um rapaz, mas ele não poderia prender dentro de casa, ele tinha que atrair o jovem para fora de casa para ele poder prender. Eu não sei se as leis
Louvado seja Deus, na vida real funciona desta maneira. Porém, no mundo espiritual, com certeza é desta maneira. Louvado seja Deus, o inimigo ele vai atraindo a pessoa com pratos, com palavras melosas. Louvado seja Deus. E foi o que aconteceu ali naquele trecho daquele filme que eu assisti. O policial, ele viu aquelas palavras mansas com aquele jovem enquanto ele estava dentro de casa, apenas com sua porta aberta. Mas no momento que o jovem ele vai sendo atraído pela conversa daquele policial, ele sai pra fora, e quando ele sai, o policial imediatamente coloca as mãos dele pra trás e algema ele, leva ele preso. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aqui vem a segunda parábola qual eu li. Louvado seja Deus, tem pessoas que estão dentro da casa do Pai, tá protegido, tá sendo bem alimentado, tá cuidado, tem ali o Pai presente, aleluia, louvado seja Deus, a vida dele 24 horas em todos os momentos, louvado seja Deus, ele nunca está só, mas de repente dá louca de ele querer curtir o mundo lá fora, ele acha que ele está dentro da casa do Pai, ele está sendo preso, ele está sendo impedido de curtir a vida, louvado seja Deus, então ele pega simplesmente sai da casa do Pai para curtir o mundo lá fora, e lá fora ele se perde, assim como o filho pródigo, que saiu da casa do pai e se perdeu lá fora. Ele teve que chegar no fundo do poço para recobrar a consciência e entender que na casa do pai era melhor. Abraço, e tem muitos desta maneira, como o filho pródigo. Louvado seja Deus, que está deixando a casa do pai para, aleluia, para curtir o mundo lá fora e acaba comendo, aleluia, lavagem de porcos, acaba comendo comida de porcos, porque larga a casa do pai, larga o maná da casa do pai para curtir o mundo lá fora. Louvado seja Deus. E assim como naquele vídeo ali a qual assisti, que o policial ia atraindo aquele jovem para fora com aquelas palavras, parecia que era uma palavra amigável, mas até que o jovem sai e ele prende. Assim é Satanás. Satanás muitas das vezes ele vem comendo pelas beiradas, ele vem ali oferecendo um prato hoje, um prato amanhã, aí ele começa com os banquetezinhos dele, começa com palavrinhas, louvado seja Deus, a qual vai massageando o teu ego, a qual, louvado seja Deus, aleluia, vai lhe cegando espiritualmente, a qual vai lhe afastando do propósito, a qual vai lhe afastando de Deus, e ali você começa a perder a graça de estar na casa de Deus, você começa a perder a alegria de estar na casa do Senhor, e começa o inimigo turbar a sua mente, começa a lhe tapar os seus ouvidos de espiritual para não ouvir mais a voz do Senhor. Aí muitas das vezes acha que o pastor está aprendendo demais, acha, aleluia, louvado seja Deus, que tá tendo muita doutrina, louvado seja Deus, mas eu quero curtir, mas eu quero beber, mas eu quero ir pra festa, mas eu quero fazer isso, fazer aquilo. Ei, presta bem atenção, o homem que serve a Cristo em espírito e em verdade, ele não está preso, pelo contrário, ele é liberto. E você, aleluia, como crente, nós temos liberdade sim de fazer o que nós quisermos, mas sabe qual é a diferença de quem está no mundo e quem está em Cristo? É que quando você está em Cristo, você sabe que tem liberdade de fazer o que quer, mas você não vai fazer o que quer porque você sabe que não é você quem vive, mas é Cristo que vive em ti. E se é Cristo que vive em mim, em ti, é Ele que age, é Ele que comanda, é Ele que faz, é do jeito dele, é da maneira dele, porque para estar em Cristo é necessário estar em santidade, porque o Espírito Santo, ele não habita em qualquer corpo. O Espírito Santo, para habitar dentro de mim, daí é necessário ter renúncia, aleluia, e santidade. Quando, louvado seja Deus, a pessoa está lá fora, está no mundo, a pessoa, ela não está em santidade, pelo contrário, ela está constantemente se contaminando com o pecado. Por causa disso, não tem a presença do Espírito Santo e fica, aleluia, comendo migalhas de porcos. Mas Jesus traz um despertamento, tanto para esses que estão lá fora no mundo, louvado seja Deus, para entrar para a casa do Pai, quanto para aqueles que estão pensando em sair da casa do
Pai, não saia. Louvado seja Deus, porque na casa do Pai tu tem proteção, tu tem livramento, tu tem alimento, tu tem um Pai, um amigo para todas as horas, e Ele nunca vai te deixar só, Ele nunca vai te abandonar. Lá fora é tudo ilusão. Ei, só quem tem a verdadeira paz, a verdadeira alegria para mim, a tua vida é Jesus Cristo. É só na casa do Pai que você encontra isso. Lá fora a paz é passageira, a alegria é passageira, tudo é passageiro, mas dentro da casa do Pai Ele tem muito mais, aleluia, que pão e água. Ele tem muito mais que pastos verdes. Rabraço, xarabanarraço. Ele tem muito mais para oferecer a mim, a ti. Sabe o que Ele tem? Ele tem uma coroa de vida eterna para te dar. Ele tem uma coroa de vida eterna para colocar sobre a nossa cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem uma vida eterna ao lado do Pai para nos oferecer, aleluia, dentro da casa do Pai. Ele tem, aleluia, alimento, Ele tem água, Ele tem livramento, Ele tem proteção, Ele tem salvação, Ele tem livramento, Ele tem libertação, Ele tem restauração, Ele tem renovo, aleluia, para dar para mim, para ti. Ei, detalhe, Ele ainda quer, aleluia, usar você para, através da tua vida, do teu testemunho, da presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, levar salvação também para dentro do teu lar, aleluia, para dentro da tua parentela. Mas, aleluia, não saia da casa do Pai para comer migalhas de porco lá fora. Aleluia, quem sabe você está dentro da casa do Pai e já tem um tempo que o inimigo está, aleluia, te cegando espiritualmente, está tapando as tuas audições espiritualmente. Aleluia, louvado seja Deus, está turbando a tua mente. Já tem um tempo que você está ali pensando em sair da presença de Deus, pensando em sair da casa do Pai. Você está pensando, aleluia, que está preso, que está sendo impedido de curtir a vida. Mas presta atenção, este mundo já é do maligno. Jesus está voltando, Jesus está às portas. Não é mais tempo de cochilar em dois pensamentos, não é mais tempo, aleluia, de sair da casa do Pai, não é mais tempo de ficar, aleluia, em cima do muro, não é mais tempo de ser crente hoje e amanhã não ser, não é mais tempo de ser metade do ano ser crente, metade do ano não ser crente, não é mais tempo de ficar querendo curtir o mundo, porque, aleluia, Jesus está às portas. Louvado seja Deus, a qualquer momento Jesus virá sobre as nuvens e Ele levará a sua igreja para a glória. Mas terrível será para aqueles que ficar para trás, porque tem muita gente que diz, morreu, acabou. Mentira, morreu, acabou coisa nenhuma. Nós conhecemos a história, aleluia, qual a Bíblia diz do Lázaro, louvado seja do mendigo Lázaro, do homem rico. O homem rico, ele tinha tudo quanto o dinheiro poderia oferecer, mas ele morreu. Mas quando ele morre, ele foi levado para o inferno, ele foi levado para o Hades, que é a mesma coisa. Mas o mendigo Lázaro, aleluia, não tinha nada. Louvado seja, não tinha nem sequer o que comer, não tinha nem saúde. Mas quando ele morre, ele é levado pelo seio de Abraão, é levado pelos anjos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que, aleluia, lá no inferno, aleluia, atormentado pela chama, o homem rico, ele pede, Pai Abraão, pede a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo para refrescar a minha língua, porque eu estou sendo atormentado nessas chamas. Louvado seja Deus. Ou seja, quando a pessoa morre, a pessoa, aleluia, vai para um lugar, se não estiver em Cristo. No caso daquele homem, ele teve a oportunidade, ele não foi para o inferno porque ele era rico, não. Ele não foi para o inferno por causa do seu dinheiro, por causa da sua riqueza, mas simplesmente por causa do seu coração ruim, por causa da sua ruindade, porque ele teve a oportunidade de se redimir, ajudando a Lázaro, ajudando aquele mendigo, alimentando aquele mendigo, cuidando daquele mendigo, mas ele não cuidou daquele mendigo, ele não ajudou aquele mendigo, por isso que ele foi para o Hades. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa morre sem Cristo, a pessoa, aleluia, a pessoa vai consciente. Você vai ver que em nenhum momento a história vai dizer que, aleluia, que Lázaro falou alguma coisa, mas vai dizer que o homem rico, ele falou com o pai Abraão. Louvado seja Deus. E o pai Abraão disse que havia um grande abismo entre um e outro. Louvado seja Deus, a qual não poderia passar nenhum para lá, nem outro para cá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não fica com essa
Aleluia, essa história de carochinha, enganadora do diabo, que morreu e acabou coisa nenhuma. Após a morte física, aleluia, há uma segunda morte, que é a morte espiritual. Louvado seja Deus, se for em Cristo, aleluia, terá vida eterna, estará com o Pai. Mas se for sem Cristo, aleluia, louvado seja Deus, terá condenação eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aleluia, vigia. Louvado seja Deus, fecha as brechas, para de dar ouvido à voz de Satanás. Louvado seja Deus, e começa a olhar para Jesus Cristo. Aleluia, se você está dentro da igreja, está começando a ver defeito em tudo, em todo mundo, fecha os teus olhos da carne, abre os teus olhos espiritual. Louvado seja Deus, mas não saia da casa do Pai, não saia da presença do Senhor. Lá fora só tem perdição, morte, tribulação, tristeza, choro. Lá fora só tem o que não presta. Lá fora passa fome. Louvado seja o nome do Senhor. Lá fora você fica sozinho. Lá fora não tem amigos. Lá fora não tem proteção. Lá fora não tem nada de bom. O que tem de bom é falso. O que tem que parece bom, louvado seja Deus, é apenas ilusão. É coisa de momento. É tudo momentâneo. Mas o que Deus tem para oferecer a mim e a ti é coisas grandes, aleluias, e verdadeiras, coisas eternas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Guarde essa reflexão, guarde essa palavra na tábua do seu coração. Jesus está te despertando. Não saia da casa do Pai. Amém? Louvado seja Deus. O vídeo prolongou um pouco, mas Deus sabe de todas as coisas. Fique na paz de Cristo.